Olá, amigos e amigas do Show de Notícias de Juara e do Brasil e do mundo. Eu estou gravando esse vídeo hoje aqui na Praça dos Colonizadores por dois motivos. Primeiro, mostrar a beleza da nossa cidade. E segundo, que essa praça é um ponto fundamental para a nossa segurança pública. E aqui circulam diariamente centenas de pessoas, veículos, e também nos finais de tarde as famílias vêm para cá para trazer os filhos, os netos, para brincar aqui nessa praça, para fazer caminhada. Então é fundamental a segurança pública nessa praça. Bom, por que eu estou falando isso? Porque aqui deveriam ou deve ter, eu não vejo elas por aqui, as câmeras de vigilância do Vigia Mais MT. Algumas na cidade a gente encontra. Segundo as informações que nós temos, já há algum tempo atrás, das 99 que vieram para ser instaladas, 64 teriam sido instaladas em Juara. Mas olha, essas câmeras eram exatamente para ajudar a segurança pública do município. Nós temos uma excelente polícia militar, uma excelente polícia civil, mas infelizmente não estão podendo contar com essa ferramenta tão importante que são as câmeras de vigilância. Falo isso porque recentemente teve um roubo aqui em Juara com assalto à mão armada, veículo roubado, uma família feita refém, e as câmeras não ajudaram a localizar esse pessoal para ver por onde andaram, portanto não foram eficientes. O que aconteceu? Não sei, mas um fato mais recente chama mais atenção e preocupa. O vandalismo que está acontecendo. Câmeras estão sendo furtadas, estão sendo jogadas em córregos, em lugares ermos, que a gente não sabe por quê. Se as câmeras são para dar segurança, por que alguém não quer que essas câmeras cuidem da nossa segurança ou ajudem as nossas polícias a nos dar segurança? É preocupante? É. Nós fomos atrás, fomos tentar falar aí, né, com algumas pessoas do município, mas hoje nós conversamos com o delegado Carlos Henrique Engelmann, que nos dá os detalhes das investigações, do que está acontecendo, o que aconteceu, enfim, é importante. Mas você, cidadão, você pode ajudar, pode. Se você vê alguma situação dessa, vandalismo, principalmente nessas câmeras, denuncie. Todo mundo está colocando câmera em casa. Eu não tenho preocupação com o monitoramento da cidade. No trânsito, onde quer que aconteça, não tem problema. Que seja vigiado, mas que eu tenha segurança. Agora, quem não quer ser vigiado? Quem quer abrir mão da segurança ou quer que as pessoas não tenham segurança? É isso que o delegado vai explicar para a gente. Vem comigo, vem com o Cardozinho. Vamos lá na delegacia falar com o Dr. Carlos Henrique Engelmann. Bom, de fato, né, a Polícia Judiciária Civil, juntamente com outras instituições de segurança e do Executivo Estadual e Municipal, sempre preocupada na manutenção da segurança pública e da paz pública, para que a nossa população ordeira e trabalhadora viva bem, viva tranquila, há algum tempo vem desenvolvendo ações no sentido de monitorar cada vez mais a nossa cidade, não no sentido de bisbilhotar a vida do cidadão de bem, ao contrário, de mantê-lo seguro e de possibilitar obter provas de ilícitos que são cometidos por pessoas que se lançam a práticas de crime voltado contra o corpo social. Nesse sentido, várias câmeras do projeto Vigia Mais, que é estabelecido em todo o estado de Mato Grosso, a exemplo do que acontece em outras unidades da federação, também foram instaladas em pontos estratégicos
criteriosamente escolhidos por agentes de segurança pública aqui no município de Juara. E para nossa surpresa, né, há alguns dias recebemos informações de um setor de inteligência da Polícia Judiciária Civil de que determinada organização criminosa que age no estado de Mato Grosso e até em outras unidades da federação teria determinado que citados equipamentos que vêm ao bem da sociedade, só para o bem da sociedade, fossem destruídos. Ora, obviamente que nós só podemos ficar surpresos com uma atitude como essa, porque vindo de quem vem, né, de uma organização criminosa que, notadamente, a maioria das pessoas que são desprovidas de senso, de conhecimento das coisas da vida, ignorantes, por assim dizer, egoístas acima de tudo, porque só pensam em dinheiro e em coisas materiais, ao contrário das pessoas mais sábias e inteligentes que se pautam nos valores das coisas, não nos preços das coisas. Essas pessoas determinaram a quebra ou a destruição de algumas dessas câmaras de monitoramento da segurança pública. É uma ação isolada, né, que aconteceu de fato aqui em Juara. Nossos investigadores já estão trabalhando para identificar os responsáveis, que serão responsabilizados, irão permanecer um tempo na custódia do Estado para que se adequem às normas sociais. E nós esperamos que não só pare essas ações, como nós consigamos rapidamente responsabilizar os autores do fato. Com relação às câmaras que foram quebradas, o Estado é muito forte nesse sentido e serão substituídas, né, e outras serão colocadas de maneira que qualquer ação nesse sentido será levada ao conhecimento da Polícia Judiciária Civil para a apuração dos ilícitos criminais e outras ações, notadamente contra as pessoas que determinam essas ações criminosas, que se encontram inseridas ou privadas de liberdade nas cadeias públicas do Estado de Mato Grosso, serão encetadas também pelos organismos de segurança pública e de justiça. O que nós temos para dizer para a sociedade é que essa é uma prova mais do que irrefutável de que essas pessoas que se lançam à prática delitiva e integram essa organização criminosa que atua em várias cidades do Mato Grosso é altamente perniciosa. Porque qualquer pessoa de bem, qualquer pai, mãe de família, mesmo dotado do mínimo conhecimento das coisas da vida, dos conhecimentos públicos e privados, do coletivo, há de entender que uma câmara de vídeo monitoramento só vem para preservar a vida da filha de 14, 15 anos que sai sozinha na rua, das crianças, das nossas crianças, evitando sequestros, roubos, estupros, furtos. Esse tipo de vídeo monitoramento nos auxilia a recuperar a bicicleta daquela pessoa que teve furtada na frente do estabelecimento comercial, ou um veículo automotor, ou uma motocicleta. E quando essas pessoas que integram a organização criminosa promovem a destruição desse bem, só vem comprovar que realmente é uma coisa desnecessária e que tem que ser coibida pelo Estado com muita energia, né? Nós notamos que alguns jovens romantizados, desprovidos de conhecimentos filosóficos, científicos, religiosos e voltados apenas para as coisas indeléveis da vida, como jogos, né, internet, para jogos de internet e qualquer outra finalidade que não seja recreativa, adequada e que crie senso no ser humano, um senso de humanidade, de coletivo. Essas pessoas que se apaixonam por esses integrantes dessa organização e integram essa organização criminosa. E a triste realidade é que eles são altamente inconsequentes, porque o que nós vemos, né, enquanto operador da segurança pública, né, e até dirigente de um corpo policial bastante significativo e que tem dado uma resposta bastante incisiva nesse sentido para a sociedade de Juara, é de que, na grande maioria das vezes, os dados estatísticos dizem que até os 23 anos de idade, ou esses integrantes se encontram mortos, né, num confronto com as forças de segurança pública, ou até mesmo pela ação de outros integrantes dessa organização criminosa, ou eles se encontram encarcerados com penas excessivas, que vão além de 25, 30 anos. Ou seja, são jovens inconsequentes que largam a boa vida e o direito de gozar da boa vida, a liberdade, que é um valor incomensurável e sem qualquer tipo de preço, para ficar encarcerado, sob o título de que tem algum tipo de autoridade, algum tipo de mando.
São pessoas egoístas ao extremo, né? Não tem, como eu disse, um mínimo senso das coisas boas da vida, né? Não sabem gozar do prazer de uma boa caminhada, de um jogo de bola, de uma prática esportiva ao ar livre, do amanhecer, de uma boa pescaria, em troca da utilização de entorpecentes, um pouquinho de dinheiro ali arrecadado com substância ilícita. E o que nós vemos também, por outro lado, que além de eles entregar a liberdade por isso, é que não há nem aqueles encarcerados que dizem comandar, que estão gozando financeiramente de uma boa vida. Não, absolutamente não. Eu não conheci nenhum que tenha significativa quantidade de dinheiro angariada com o crime que esteja vivendo bem com isso. Aqui não. Então, são pessoas que não se dão conta de que estão sendo utilizadas por outras pessoas. Em última análise, são escravos dessas pessoas. Elas se autodeclaram escravas. Quando elas adentram nessa organização criminosa, elas aceitam todo e qualquer comando para cometer crimes, infrações criminosas e se submeter à vontade de outros. E se não fizerem, apanham e pagam às vezes até com a própria vida. Além de inconsequentes, não se dão conta que estão se escravizando, deixando-se ser escrava, enquanto que poderiam gozar da boa liberdade apenas com a palavra não. Não, eu não quero isso para mim. Não sabem dizer, não sabem utilizar corretamente da negativa diante da sedução de um criminoso, de uma organização criminosa que só faz o mal para a sociedade. E essa falsa visão de que fazem o justo, o correto, e que dão cestas básicas para um, para outro, é uma falseta, é uma mentira deslavada, né? Como eu disse, são pessoas egoístas que não sabem nem o que estão fazendo. Inconsequentes, na grande maioria se encontram presos e outros mortos, né? Nós temos verificado pelas estatísticas que todos que se envolvem com esse tipo de crime organizado entregam a felicidade da vida por um breve período dentro de sevícias, torturas, privação de liberdade e até a vida, né? Entregam a vida com muita facilidade porque não se dão conta do que fazem. Nós rogamos para toda pessoa de bem que tomar conhecimento a respeito de uma pessoa que esteja praticando esses vandalismos contra os nossos instrumentos de segurança pública que só servem para proteger a população, esse é o objetivo primário, que entre em contato com os canais de segurança pública, pelos telefones 190, 197, venha até a delegacia de polícia, entre em contato com o investigador, com qualquer agente da segurança pública, relate o fato, nós garantimos o sigilo da fonte, nunca revelamos, porque só assim, com a união de todos, é que nós vamos continuar mantendo a segurança pública em Juara, porque, como eu sempre digo, além de ser um dever do Estado, a segurança pública ela é um direito também de todos e responsabilidade de todos. Então, todos nós, Aparício, temos essa responsabilidade pelo corpo social, pelo coletivo, de apontar às autoridades os autores do fato. Com relação a essas câmeras que foram destruídas, doutor, certamente lá no CIOSP, né, lá em Cuiabá, possui algumas imagens que possam ajudar ou não? Há uma investigação sendo desenvolvida, né? Obviamente que a Polícia Civil não fala a respeito das estratégias utilizadas nessas encetadas de apuração, mas obviamente que serão responsabilizados. E o que tem que ter em mente também, que nesse sentido o Estado é muito forte, o Estado de Mato Grosso é muito forte economicamente falando. E rapidamente essas câmeras serão substituídas e outras mais serão colocadas. E se houver uma ação de vandalismo nesse sentido, nós vamos desenvolver alguma maneira para que sejam instaladas câmeras anti-vandalismos e que, inclusive, essas pessoas sejam identificadas por outros meios, né? Que não só por uma única câmera. É muito fácil isso, a tecnologia já nos permite fazer esse tipo de coisa. Nós temos, inclusive, imagens de satélite, para você ter uma ideia a respeito do que está acontecendo. Então, serão responsabilizados, obviamente serão, e também aqueles que determinaram, né, essas ações, que se encontram encarcerados, obviamente que receberão a punição adequada por tais atitudes. Segundo informações, não seria exclusivamente em Juara, né, mas sim no estado de Mato Grosso. Isso. Né? Se fosse uma organização que tivesse se levantado ou se indignado contra algumas ações estatais que nos parecem injustas e que usasse dos meios legais e até mesmo dos protestos, né, populares adequados para cobrar qualquer direito, nós mesmos iríamos ao apoio. Mas o que vemos é que essa organização ela só deseja
traficar drogas, cometer homicídios, roubos, mexer no patrimônio alheio, com um espírito altamente egoísta, no sentido de concentrar renda para poucas pessoas, não se importando com a vida dos seus soldados, dos seus recrutados que se encontram aqui na ponta, acham que são alguma coisa, que tem algum poder, algum tipo sobre qualquer pessoa. De fato, não tem. E quando se lançam nessas práticas, rapidamente são reprimidos pelas forças policiais e a Polícia Civil tem dado a resposta, não só colocando aqueles que devem na cadeia, mas muitas das vezes, na frente dos confrontos armados, neutralizando letalmente aqueles que se lançam contra os agentes de segurança. Ou seja, o cidadão fica tranquilo porque está sendo vigiado, mas para sua segurança, né? Exatamente. Para o bandido. Exatamente. Eu quero mais que o Estado coloque muitas câmeras na frente da minha casa, verifique a placa do meu carro, verifique a minha entrada e minha saída, porque eu não faço nada de errado. Agora, aquele que faz, aquele que se lança, esse sim, esse tem a temer. Mas não por isso, não por ter destruído uma câmara de segurança pública, que ele está tranquilo. Muito pelo contrário. Agora que os agentes vão agir contra essas pessoas e agora que eles... E é por isso que eu te falo, em primeira mão, aqui, né? Um trabalho feito com carinho, com amor, com dedicação, para você que é nosso leitor, para você que é nosso ouvinte nas redes sociais, para você que nos acompanha no YouTube. Portanto, entre no YouTube lá, se inscreva, YouTube/Show de Notícias. Você vai ter as informações sempre em primeira mão. Deixe seu like, se gostou, né? Se não gostou, não tem problema. Mas se gostou, dê lá o seu joinha. Joinha, joinha, joinha sempre.